Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre como ler e interpretar melhor os rótulos dos alimentos, dos produtos industrializados. Muitas pessoas acham que sabem ler os rótulos, mas deixam passar informações muito importantes que a gente tem que prestar atenção na hora de escolher um produto para a gente, para nossa família. A gente sabe que a indústria dos alimentos, às vezes, né, dá um jeitinho, assim, de esconder coisas importantes, exaltar outras coisas. Então, eu vou te falar todas as dicas aqui que você vai adorar. Fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também. Dá um pulinho no Instagram, me segue por lá. Tem outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar a falar mais então sobre como interpretar melhor esses rótulos dos alimentos industrializados, porque todo mundo fala, o ideal é não consumir industrializado, mas na prática, gente, isso é impossível, né? Porque a gente tem algumas coisas que a gente não tem como não consumir industrializado. Então é importante que a gente saiba fazer a melhor escolha, observar, aprender a ler o rótulo para fazer a melhor escolha pra gente, pra nossa família. Vamos começar. Primeira coisa que eu sempre gosto de olhar é a tabela nutricional. A tabela nutricional é aquela partezinha quadriculada, que vem uma tabelinha mesmo, onde vem ali a quantidade de calorias, a quantidade de carboidratos, a quantidade de fibras, de gorduras e tudo mais. É super importante que a gente observe aquilo. Um ponto muito importante é você ver se aquilo vai estar escrito por 100 gramas, por exemplo, ou por porção. Esse é um ponto muito importante, porque às vezes a quantidade de caloria, de gordura, de carboidrato é tão grande que eles não botam por 100 gramas, eles botam por porção. E aí o fabricante indica a porção da cabeça dele. Por exemplo, biscoito recheado. Às vezes ele fala que a porção é um biscoito. Tô dando um exemplo, tá? Então, alguém come um biscoito só? Bem difícil, né? Normalmente as pessoas comem 3, 4. Eu sei que tem gente que vai falar assim, eu como o pacote todo, não faça isso. Mas assim, teria que ser uma porção realmente, né, adequada. Mas isso depende muito do que o fabricante indica como porção. Então, esse já é um ponto muito importante. Quando você for observar a tabela lá, veja se está em 100 gramas, se está por porção e quanto tá, né? Quanto é essa porção que ele indica. Normalmente, ele tem que dizer quantos do produto dele equivalem àquela porção. Então, dei o exemplo do biscoito recheado aqui. Ele pode falar que a porção dele é 30 gramas, talvez isso seja um biscoito ou 2 biscoitos, dependendo do tamanho. Então, ele vai ter que dizer aquilo para você se organizar ali com relação às informações da tabela. Coisa sempre super importante de você observar é a quantidade de caloria, né, total daquele alimento, observar se ele tem muita ou pouca caloria, observar a quantidade de carboidratos. E quando você observar a quantidade de carboidratos, lembra sempre que embaixo dos carboidratos vem as fibras. E que as fibras são carboidratos que a gente não consegue digerir, não consegue absorver. Então, para saber a quantidade de carboidrato que de fato vai impactar na sua alimentação, a gente calcula a quantidade de carboidratos líquidos, que ó, rapidíssimo de fazer. Dando um exemplo de um alimento que por acaso tenha 20 gramas de carboidrato, mais 5 gramas de fibra, bom esse alimento, hein? Você vai ter de carboidrato líquido 15, porque a gente pega 20 menos 5, que dá 15. Então, a quantidade de carboidrato que de fato vai impactar no seu açúcar do sangue, para o emagrecimento, para a absorção, vão ser 15. Então, esse é o número que você deve prestar atenção na hora de escolher um produto lá no supermercado. Também ali embaixo vai vir a quantidade de açúcar. E isso também é importante para você, porque você sabe que o açúcar é um tipo de carboidrato que aumenta muito rápido a glicose, o açúcar do sangue. Então, o ideal é que a gente busque um produto que tenha carboidrato, com mais fibra e menos açúcar, para ser um carboidrato de melhor qualidade, né, de melhor valor nutricional. Então, isso é importante na hora de comparar, por exemplo, 2 pães. Às vezes, os 2 pães vão ter 15 de carboidrato na fatia, mas um tem muito mais açúcar e menos fibra do que o outro. Então, esse é um ponto muito importante para você saber se está comprando um produto interessante em termos de carboidratos. Com relação às gorduras, também é importante a gente observar o valor total e observar a quantidade de gorduras saturadas e gorduras trans. O ideal é que venha zero no gordura trans, mas, mais uma vez, cuidado com essa questão da porção. Porque, às vezes, eles podem botar uma porção menor do que o ideal que você vai comer. O exemplo lá do biscoito recheado. E na porção tem menos, uma quantidade menor, que é menos de 1 grama, e que aí a legislação deixa ele botar zero. Mas não tem zero, tem 0 ponto alguma coisa. Mas se você não vai comer só um biscoito, isso vai somando. Então, no final, você tem que ver os ingredientes. Eu vou te falar mais disso depois. Mas observa lá a quantidade de gordura trans e a quantidade de porção. Se for por 100 gramas é melhor para você se situar. Observa a quantidade de gordura saturada. Essas duas são as gorduras que a gente tem que ter mais cuidado e consumir os alimentos com menor quantidade delas na alimentação,
Normalmente, muitos alimentos industrializados são ricos em gordura para tempo de prateleira, para conservação. Então, observa qual é o tipo de gordura utilizado. Claro que a gordura saturada e a gordura trans são as gorduras que a gente deve mais evitar, né? E observa se tem proporções de gorduras melhores pra gente. Como o ômega 3, seria o sonho, né? Como as gorduras monoinsaturadas ou poliinsaturadas. Quanto mais dessas tiver, vai ser melhor para sua saúde. Também ali na tabelinha vai vir a quantidade de proteína, que é interessante a gente observar e principalmente comparar se esse produto tem mais carboidrato, mais proteína ou mais gordura. Se tiver por 100 gramas é fácil de você ver isso, né? Porque você vê bem a proporção. E aí você vai ver, né? O que tem mais ali é o do que ele é fonte. Então, se ele é um pão que tem, normalmente vai ver mais carboidrato, né? Porque o pão vai ser mais rico em carboidrato. Então, a quantidade de carboidrato vai ser maior que a de gordura e maior do que a de proteína. Agora, por exemplo, se é um atum enlatado, a quantidade de carboidrato vai ser menor do que a de proteína e de gordura, porque ele é fonte desses dois tipos de nutrientes. Então, isso é uma coisa importante também para a gente situar onde é que aquilo ali entra no nosso prato. É um ponto bem importante. Cuidado também com a quantidade de sódio, que normalmente vem discriminado. E nesse ponto é importante você observar aquela parte que tem a porcentagem VD, que é valor diário. Então, quanto maior for aquela porcentagem, mais próximo de 100, mais perigoso é pra gente, porque mostra que numa porção pequena ele vai estar atingindo quase que as necessidades diárias de sódio. Acho que é mais interessante explicar assim. Então, observa aquilo ali por porção, se tem muito proporcionalmente de sódio ou não, e busca sempre os alimentos com menos sódio. Vocês sabem que normalmente produtos industrializados também podem ter muito sódio, né? São 3 coisas que normalmente os industrializados podem ter muito: gordura, sódio e açúcar, porque eles aumentam o tempo de prateleira, eles aumentam a duração do produto. Então, esse é um ponto muito importante para você comparar. Por exemplo, vou comprar um queijo. Às vezes o queijo tem a mesma quantidade de caloria, basicamente, a mesma quantidade de gordura, de proteína, mas o sódio de um é quase o triplo de outro. Então, esse é outro ponto importante para você prestar atenção. Outra coisa importante, tirando essa tabela, que já mostra muita coisa pra gente, é a listagem de ingredientes. Que é quando vem assim, ingredientes, 2 pontos. Ali a gente consegue tirar muita informação, porque de acordo com a legislação brasileira, tem que vir primeiro o que tem mais no alimento. Então, por exemplo, se você está comprando um biscoito integral, mas o primeiro alimento é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Essa farinha é branca, ela não é uma farinha integral, ela não é aveia, ela não é cevada, ela não é nenhum tipo de psyllium, ela não é linhaça, ela não é nenhum tipo de alimento de grão integral, de farinha mais nutritiva para você. Então, observa qual é o primeiro ingrediente. Vamos supor que você está comprando esse biscoito aí. Primeiro ingrediente, farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico. Segundo ingrediente, açúcar. Terceiro ingrediente, óleo. Quarto ingrediente, farinha integral. Você está vendo que tem muita coisa que não é boa aí. Muita farinha branca, muito açúcar, muita gordura. E depois aqui vem a farinha integral. Então, é importante que você saiba ver a ordem, porque o que vem antes sempre é o que está mais no alimento. Isso vai determinar o valor nutricional e a qualidade de vitaminas, minerais, fibras e nutrientes dele também. Nessa lista aí, você também vai ver muitos nomes que você não entende. Conservantes, corantes, aromatizantes, coisas com nomes estranhos. Quanto mais desses nomes estranhos tiver, pior é para você, porque mais desses ingredientes para conservação ou para flavorizar, né, para saborizar o produto vai ter. Isso mostra que pode ser um produto mais processado. Então, o ideal é que essa lista de ingredientes seja sempre o menor possível e sem ingredientes que você não consegue reconhecer o nome. Esse já é um ponto muito importante. Se você estiver no mercado e tiver um alimento com nomes muito estranhos que você não conhece, lembra sempre que você pode jogar na internet, buscar o que é aquilo e entender melhor se aquilo ali é um aditivo, se isso é um adoçante, se isso é um corante, para você saber o que você está botando para dentro de você e oferecendo para sua família também. Isso é um detalhe legal. Outro ponto legal que eu quero te falar é a diferença de ser, por exemplo, rico em fibras ou fonte de fibras. Todo mundo acha que quando tem isso ali, estou falando de fibras como um exemplo, né? Na parte da frente do rótulo do alimento, é que são alimentos com uma grande quantidade de fibras. Mas, na verdade, estou dando exemplo das fibras assim, segundo a legislação brasileira, para ele ser rico em fibras, pensa rico, né? Tem muito. Ele tem que ter pelo menos 5 gramas de fibra por porção, que é uma quantidade grande. Agora, para ser fonte de fibras, ele só precisa ter 2,5 gramas de fibra por porção. O que eu estou querendo dizer isso para você é que o alimento ser fonte de fibras não quer dizer que necessariamente ele tem uma quantidade muito grande de fibras. E esses detalhes a gente consegue observar olhando aquele quadradinho lá, né? A tabela nutricional. Então, não se deixa
ir muito pelas letras bonitas, fonte de não sei o que, fonte de não sei o que lá. Fonte quer dizer que ele tem ali uma proporção, mas que não é rico naquilo. Se você quer um alimento que tenha muita quantidade de um determinado nutriente, normalmente no rótulo vai estar escrito que ele é rico nesse nutriente. Então, esse é um ponto interessante também para você prestar atenção. Outras coisas que são importantes de você observar no rótulo: data de validade. Então, observa isso na hora de comprar. Às vezes a gente está na correria lá do mercado, né? Fazendo tudo ao mesmo tempo, mas é importante você comprar um produto que não esteja para vencer bem rápido, né? Porque o ideal é que você consuma ele dentro daquela indicação que o fabricante deu para você, para evitar perder dinheiro e evitar problemas de saúde também, né? Contaminação e crescimento bacteriano ou de outros micro-organismos. Outra coisa importante, observar a parte dos alérgenos. Normalmente isso já vem bem marcadinho. Então, se você é celíaco, se você tem alergia à proteína do leite, alergia à soja, alergia a amendoim, normalmente isso vem escrito e dá para você observar no rótulo. Observa a lista de ingredientes também, que são importantes para você. E outro detalhe interessante é você sempre observar qual é a condição de armazenamento que o fabricante indica, porque ele que montou aquilo ali e ele sabe qual é a forma ótima de você guardar para aumentar o tempo de vida do produto. Tem produtos que é melhor você guardar em temperatura ambiente, tem gente que bota na geladeira, fica duro, fica ressecado. Pelo contrário, tem outros que é melhor você botar na geladeira, tem gente que abre, deixa ali a temperatura ambiente, cresce mofo. Então, para não perder dinheiro e não arrumar problema de saúde também, é bem importante você ver sempre a parte de armazenamento e seguir aquilo à risca. Me conta aqui embaixo, então, se você já sabia dessas dicas, o que você costuma observar no rótulo dos produtos na hora que você vai comprar. Eu vou adorar ver o seu comentário. Aproveita agora e dá a curtida no vídeo, porque isso mostra pra mim e pro YouTube que você gostou e isso me ajuda muito. E aproveita também, se você conhece alguém que vai gostar desse vídeo, manda esse vídeo, compartilha com essa pessoa. Vamos ver você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!